Olá, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Estamos em mais um episódio do nosso Aconcast, o podcast que a gente fala sobre operações de receita, sobre performance e sobre vários assuntos aí do mundo digital. Eu me chamo Yara, eu sou uma das especialistas HubSpot aqui da Aconcaia, junto comigo sempre dois especialistas, e hoje a gente vai falar sobre implantação de CRM. A gente já falou bastante, né, sobre performance, sobre o HubSpot para time de marketing, para time de vendas, mas como que se implanta um novo CRM na sua empresa? Quais são o passo a passo? Quais são os primeiros passos dessa virada de chave dentro de várias empresas? E junto comigo, o Rafael e o Maurício, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Eu me chamo Rafael Longo, sou sócio aqui da Concaia, trabalho diretamente com o HubSpot, né? Então a gente trabalha diretamente com os CRMs e vamos aí tentar contribuir com o assunto. E eu sou o Maurício Reck, sou o CEO aqui da Concaia e também estou diretamente ligado aí às implantações, aos processos, também os processos de venda e vamos conversar um pouquinho aí sobre implantação de CRM. E a gente é parceiro da HubSpot, né, há alguns anos, mas aqui a gente não quer se prender à implantação do CRM da HubSpot, né? Uma implantação de CRM para o time de marketing, para o time comercial, né, ou para uma organização aí das suas informações, dos seus contatos. Então, só lembrando que não estamos falando especificamente de um processo HubSpot, mas sim de um processo de uma implantação, seja qual for o melhor CRM para a sua empresa. Maurício, vamos falar um pouquinho sobre esse momento, né? Quais são os sinais que uma empresa recebe de que está na hora de implantar um novo CRM ou migrar para um CRM? Quais são as bandeiras vermelhas que podem estar aí dentro das operações que sinalizam esse momento de mudança? Eu penso assim, o primeiro momento que a empresa precisa de um CRM é quando abriu o CNPJ. Tá? Então, é básico, né? É básico. Alguma forma de organização. Nem que faça um CRM dentro de uma planilha, certo? Mas você tem que ter uma forma de controlar e obter dados das suas relações com os clientes, né? Do que acontece na vida, né? Então, vamos lá. Desde um simples prestador de serviço de uma pequena cidade que recebe uma ligação e precisa organizar os seus atendimentos para saber qual orçamento que ele passou, qual que não passou, como que ficou, qual que ele fez orçamento há 6 meses atrás, quais foram as conversas que tiveram, o que teve de problema. Então, independente de tamanho, é uma questão de organização, de gestão da empresa, né? Então, talvez não tenha tempo, né? O tempo é realmente quando começa a prestação de serviço. E não somente uma empresa, né? Profissional liberal também, né? E tanto que existem ferramentas gratuitas para esse nicho. Né? Então, quando a gente olha a própria HubSpot, se você for um profissional liberal, você consegue utilizar perfeitamente a versão free. Existem diversas, né, que também tem uma versão gratuita para você utilizar. Quando a gente vai pensando aí numa migração, aí sim, quando você vai estruturando a tua empresa e você necessita de mais informações, outras integrações, algumas conexões e algumas coisas que talvez uma ferramenta mais básica não forneça. Então, tô perdendo muito tempo fazendo meu CRM dentro de uma planilha. Preciso de uma ferramenta que automatize alguns processos. Tá? Então, aí já começa a parte de migração, né? Ou de você mudar de plano dentro da própria ferramenta que você utiliza, ou você migrar para uma ferramenta que atenda aos seus requisitos. Uma coisa que a gente vê acontecendo, né, com os nossos clientes, daí o Rafa vai poder me ajudar mais nessa parte de análise de dados, é essa hora da migração, esse momento dessa mudança acontecer quando as empresas estão tentando muito se encaixar no CRM que já existe, né? Então, eu estou ali com o meu plano ou com o meu CRM, e aí eu tenho que fazer ou uma gambiarra muito bonita, ou umas integrações malucas, ou puxar ferramentas menores para abraçar um pouco melhor o meu processo. Mas é esse grande sinal de, claramente, a minha operação não cabe mais aqui.
né? Tá pequeno, né? Essa ferramenta ficou pequena para minha operação. Então, se eu preciso de uma análise de dados, uma performance, nossa, às vezes eu tenho 2, 3 ferramentas para analisar isso. Eu vou para o meu time comercial precisa trabalhar com 2, 3 telas diferentes para conseguir fazer o processo de uma forma que funciona para mim. Eu vou para o meu time de atendimento ao consumidor, é uma ferramenta para pesquisa, é outra para ticket, é outra para helpdesk, porque não consigo integrar tudo isso. Então, essa também é um sinal importante, né? Se você está se esforçando muito para fazer o seu operacional acontecer, é porque talvez o seu CRM não está mais no mesmo nível que o teu operacional. Até mesmo quando você sente que tem muita coisa acontecendo, mas que você não está com informação sobre tudo que está acontecendo. Quando te falta clareza nos dados, quando você sente que está no escuro perante tudo que está acontecendo na operação, é porque você não tem informação suficiente. Aí, nesse caso, a implantação, né, muito bem estruturada de um CRM vai te trazer as informações do que está acontecendo no operacional. Porque, na minha visão, o CRM ele vem muito para dar informação, né, organizar os processos e dar informação para que você tenha um poder de decisão mais certeiro, né? Então, você tem informação. Se você sente que está no escuro, que a operação está acontecendo, que tem muita coisa acontecendo e que você já não tem mais tanta informação sobre tudo que acontece, ou você sentiu necessidade de alguma informação, é porque está na hora ou de você implantar, né, um CRM, ou de você fazer uma migração, ou às vezes até rever algum processo onde você faça encaixar dentro do CRM que você tem. Mas esse tipo de situação acontece muito, né? Chega muita gente para nós aqui que não tem clareza no que está acontecendo, não tem clareza nas informações, não tem profundidade nas informações. E aí, uma boa implantação, né? Um CRM robusto, enfim, uma migração de ferramenta vai ajudar. E o Rafa acabou de falar, né, sobre esse olhar para os processos, esse olhar para como que está sendo realizado, se todas as informações estão corretas. Essa análise é justamente o primeiro passo, né? Você, às vezes, desenhar esse seu processo de jornada do consumidor fora do CRM para ver todos os pontos, para ver todas as tarefas, para ver o que muda, o que está engessado, o que não está, né? Então, isso faz parte de um primeiro passo de uma implantação de um CRM. Falando sobre outros passos que são os primeiros passos, como que vocês fariam essa configuração inicial? Vamos lá. Comprei o meu CRM, quero começar a usar, não tenho equipe ainda, não tenho ninguém ali, não tenho processo nenhum, por onde que eu começo? Vamos voltar um pouquinho. Na decisão de qual CRM você vai Não comprei ainda, então. Não comprou ainda. O processo de você fazer um overview do teu, né, um processo e fazer um overview do seu processo, mas é um processo mesmo. E entender quais são os pontos que você tem, e isso vai definir qual CRM que você pode pegar, e isso vai mudar valores, né, basicamente. Então, vamos lá. Como que é a aquisição do meu cliente? Eu utilizo o tráfego pago. Não vem ninguém pela internet para mim. Eu tenho listas de contato, eu vou trabalhar em cima delas. Então, é um processo totalmente de vendas, não vou trabalhar com marketing. Então, vamos lá. Precisa ter esses pontos definidos. Não, eu preciso de vendas e preciso de marketing. O CRM é o mesmo? Vão ser ferramentas separadas? Como que funciona a integração? Dentro do meu processo de venda, o que eu utilizo para comunicar com o meu cliente? É WhatsApp, é e-mail, ligação. Eu quero que a ligação fique gravada ou não quero? Preciso que a ligação fique gravada ou não preciso? Que é diferente de querer. Precisar, às vezes, para você ter alguma informação jurídica, alguma coisa. Então, precisa colocar esses pontos e definir isso. E isso vai te dar base para você identificar qual ferramenta vai te atender melhor. Né? Eu acho que existem várias que podem te atender, talvez, mas vai definir ali até por valor e colocar dentro de uma balança prós e contras e identificar aquela que vai te atender melhor. E até para definir qual funcionalidade você não pode abrir mão, né? Então, colocar peso dentro dessas escolhas, né?
Peso dessa importante. Então vou aqui ser o questionador, né? O mais importante nesse caso, então, é ver o processo do que a ferramenta em si, né? Então, a gente está falando aqui que o mais importante é ter o processo mapeado, porque não é uma ferramenta que vem para definir um processo, e sim um processo que vai definir qual a ferramenta. Exatamente. Claro que você pode, às vezes, ter mudanças dentro do processo, né? Isso aqui é um processo que eu faço dessa forma hoje porque eu não tenho uma ferramenta que me auxilie. Então, posso utilizar uma ferramenta que vai me auxiliar a fazer de uma forma diferente. Mas também a gente pega dentro do lado da implantação e da aceitação da equipe, quando vai mudar processo, acaba sendo um pouco mais difícil. Né? Então, muitas vezes a gente prefere que o processo inicie da forma que está, utilizando a ferramenta, e depois vá fazendo upgrades dentro do processo e melhorando a vida de todo mundo, né? Para você não ter uma quebra muito grande de paradigma ali, de mudança dentro da equipe, e você acabar dificultando o dia a dia, né? Você não quer dificultar o dia a dia do vendedor, você quer facilitar. Então, talvez esse é um ponto que a gente precisa sempre ter cuidado. E uma visão que às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente tenta fazer isso que o Rafa comentou, né? Eu quero contratar o melhor CRM, eu quero contratar o mais barato, eu quero contratar o mais robusto, mas assim, ok, e teu processo? Né? Como que é o teu processo? Então, às vezes você pode ter a melhor ferramenta na tua mão e ela não vai ser boa para você. Né? Esses conceitos de melhor, maior, né? É para quem? Né? Qual que é a régua que está definindo isso? Então, olhar primeiro para dentro de casa, para depois, sim, buscar uma ferramenta que abrace isso, é uma viradinha de chave que a gente dá ali na hora do planejamento, mas que muda bastante coisa no final das contas. Né? No fim de tudo, o melhor CRM não é aquele mais caro, o mais robusto, o maior, mas sim aquele que melhor resolve os meus problemas, né, os problemas da minha empresa. Sim, com certeza. Também aquele que te dá a possibilidade de crescer sem mudar de ferramenta, porque a migração, você pode migrar para o melhor, mas é uma dor migrar. Isso sempre, né? Isso é unânime. Então, talvez você... hoje ele é um pouquinho mais caro, mas eu vou crescer e esse mais barato não vai me atender quando eu crescer. Então, né, já vai para uma ferramenta um pouco mais robusta, num plano inferior, já sabendo dessa necessidade que a ferramenta vai ter que suprir posteriormente. Esse planejamento de crescimento. Né? É interessante nesse processo de mapear o processo de mapear o processo de novo, mas é importante que você vislumbre para onde você quer chegar, né? Os pontos que você quer melhorar, aonde você quer crescer, porque aí você já tem a possibilidade de escolher uma ferramenta onde não passa por um outro processo de migração. Dando um exemplo, né? Volto no exemplo do Maurício ali da ligação. Né? Hoje eu não gravo nenhuma das minhas ligações, mas vai ser importante para mim daqui a um ano, daqui a pouco. Então, se eu tiver hoje uma ferramenta que não grava ligação, eu sei que daqui a pouco eu estou tendo que contratar alguma ou migrar para uma. Né? Então, já vai para uma ferramenta que tem algumas funcionalidades e algumas possibilidades que você sabe que você vai precisar no futuro. Isso mesmo. A gente falou, né, dentro de todas essas dicas que o Maurício falou, né, que já valem ouro, né, a gente já podia acabar o podcast aqui, mas a gente falou um pouco sobre essa questão da equipe, né, essa migração da equipe, essa reestruturação desse processo para a equipe, para a gente diminuir um pouquinho esse atrito dentro das empresas. Faz parte de uma configuração inicial também você organizar a tua equipe, né? Gestão de níveis de acesso, quem que é gestor de quem que vai ter qual tipo de licença. É importante também para fazer esse planejamento, né? É importante você planejar tanto níveis de acesso e questões de permissões, saber quem vai poder editar, não editar, quem vai poder ver algum tipo de objeto, algum tipo de informação, quem não pode ver, se uma equipe pode ver da outra, não pode, então ter esse entendimento de como que você vai organizar isso. E também, dentro do processo de implantação, é importante você conscientizar a equipe que ela vai precisar ter um tempo dentro do dia dela para fazer parte da implantação. Né?
se for os líderes, né, dentro da equipe ou as pessoas que vão ser designadas para esse processo, justamente porque quem está implantando precisa muitas vezes não, sempre vai estar precisando de quem está dentro do processo para validar informações. Sim. E se a gente quer ganhar velocidade dentro do processo, do projeto, a gente precisa que todo mundo esteja ciente e comprometido na implantação. Então, mais um ponto dentro desse planejamento, né? Além da gente planejar e olhar o nosso processo, a gente olhar para a nossa equipe, para os acessos que a gente gostaria de ter, para as licenças que a gente gostaria de ter e quem que vai estar no operacional desse processo e quem vai estar na liderança desse processo também. É isso aí. Eu gosto de falar que a gente sempre... Vamos lá, tem a pessoa que tomou a decisão de adquirir um CRM, implantar um CRM. A gente fez um passo de vender esse CRM para essa pessoa. Essa pessoa, ela tem que vender o CRM para a equipe dela. Para a equipe dela falar, nossa, eu quero muito isso e eu vou ajudar esse projeto a dar certo. Isso vai melhorar a minha vida. Isso. Se essa ligação não acontece, a gente pode ter algum sabotador dentro do processo que vai dificultar. Não vai impedir de acontecer, vai dificultar, mas tem que estar ciente do... Né? Todo mundo tem que comprar a ideia, né? Eu acho que esse que é um passo legal pro projeto ter sucesso. Então, agora, a gente chega nesse ponto que eu já tenho os meus processos, eu já tenho, talvez, a ferramenta escolhida. Vamos para essa execução, né? O que eu coloco primeiro dentro dessa ferramenta? Eu já jogo toda a equipe lá dentro e todo mundo começa a trabalhar, eu já importo base de contatos e prospectos, já migro negócios, já faço tudo acontecer ao mesmo tempo, ou é interessante a gente fazer as coisas pouco a pouco? Depende do teu nível de organização, talvez. Né? Se você já tem coisa muito bem organizada, você pode dar um passo mais rápido assim, para o uso pro Go Live assim, da ferramenta. Mas a princípio, normalmente o que acontece é ter alguns testes antes, né, com dados reais ali para ver como que vai ser o funcionamento, coloca uma parte da equipe trabalhando e depois vai fazendo a mudança. Então dá para a gente fazer essa implantação no sentido de desenhei todo o meu processo lá fora, né, executei esse processo dentro da ferramenta, então eu criei meus pipelines, minhas regras, minhas automações, minhas tarefas, e aí, para testar isso, eu puxo uma parcela da minha equipe para trabalhar naquele operacional que eu criei e me dar feedbacks para eu já ter alguns pontos ou alguma coisa que eu esqueci, algum furo, alguma melhoria, alguma coisa assim. Identificar alguns pequenos problemas que podem ocorrer que nos testes não foram identificados, né, antes de colocar com volume maior de informação. E aí, uma pergunta que a gente recebe bastante. O treinamento dessa equipe acontece depois desses testes ou acontece antes desses testes? Ou durante os testes. Ou durante os testes. Qual hora eu treino a minha equipe? Eu acho que durante os testes, sabe? Porque os testes, eles servem também para treinamento, né? Já tem informação, já tem o processo montado. Então, é legal você treinar durante esse período. Né? Talvez... O CRM, o treinamento é constante, né? Tem evolução, tem muitas coisas que mudam, mas o entendimento da ferramenta e do processo que você montou durante os testes, eu acho que é o melhor período para se treinar. E tem duas coisas muito diferentes, né? Que é você saber mexer na ferramenta e você compreender o teu processo dentro da ferramenta, né? Porque às vezes a gente confunde isso, né? Mas eu preciso que a minha equipe saiba mexer no CRM. Ok, mas ela pode ser treinada para mexer no CRM e não entender nada do teu processo, né? E aí não vai ser efetivo esse treinamento. Então, são quase que 2 treinamentos separados, né? Você vai lá e pega e paga um curso da ferramenta para a pessoa. Diz assim, aprenda tudo sobre ferramenta X. Mas não vai adiantar nada. Né? Ela pode entender tudo sobre a ferramenta e não entender nada sobre o processo, ela vai precisar de um tempo de aprendizagem dentro do processo. Então, acho que faz muito mais sentido isso que o Maurício falou. Já dentro dos testes, vai treinando ali, porque daí já vai fazer parte do processo, vai aprender a ferramenta e fazendo parte do processo. E aí começa simples e vai aumentando. Né? E aí, o céu é o limite daí. É o céu limite. E aí, vamos considerar que, então, com
a plataforma implantada, processo está ali dentro, equipe está ali dentro, equipe está treinada, encerramos uma fase aí de implantação, né? Tudo que acontece depois disso, a gente já está falando de uma construção de melhoria, de análise iniciais, de construção de relatórios. Tem mais algo que vem antes dessa virada de chave de, ok, agora implantou? Depende muito, né, da robustez do projeto, né? Então, por exemplo, assim, se você tem algumas integrações com ERP ou integração com o próprio sistema, que tem que trazer dados dos clientes, calcular corretamente Health Score. Então, pode ser passos antes do Go Live isso, mas são projetos específicos, né? Não estamos falando somente numa implantação de um CRM, mas sim do processo inteiro da empresa, né? Então, tem coisas que, na ordem das prioridades da sua operação, pode estar antes dessa ativação, como pode estar depois. E assim, depende do peso que você vai colocar isso também dentro do projeto. Eu estou sem isso já desde sempre, então eu prefiro começar com o básico e ir construindo, né, e já estar utilizando a ferramenta. Não, isso é essencial para começar, então tem que ser antes. Então depende muito do que você quer e do que você já tem. Maravilha. Um ponto que a gente acabou não comentando aqui, mas que eu acho que é uma dica bem importante, aproveita esse momento que você está revisitando seus processos, revisitando a equipe, revisitando os gargalos e cria um playbook, né? E documenta todas essas informações, o passo a passo, as tarefas, porque isso pode servir de insumo para o novo colaborador, para a nova pessoa, né, para um novo treinamento. Então, já vai ser feito, né? Por que não aproveitar o que já vai ser feito para criar essa documentação e criar esses modelos, tanto para a equipe de marketing quanto para a equipe comercial e de atendimento, né? E além desses modelos, assim, eu vejo como importante você definir quem que vai ser o dono do teu CRM. Quem que vai ser a pessoa a quem o pessoal vai recorrer se tiver alguma dúvida, se precisar fazer algo novo. Você está com uma falha. Você está com uma empresa externa de implantação, beleza, esses aí são o dono por enquanto. Você vai ficar com eles para sempre? Pode ser, né? Não tem problema. Agora, se você vai ter uma pessoa dentro da equipe, define quem que é. Define quem que vai responder para caso alguma coisa não aconteça da forma correta. E até para pensar em otimizações, né? Alguém que consiga rapidamente dentro da empresa implementar algumas coisinhas novas ali. É isso aí. Eu sempre tenho dentro dos workflows que eu sempre crio, eu sempre tenho uma saída que, se tudo deu errado, me envia um e-mail. Né? Aí eu sei, deu errado aqui, eu já tenho como corrigir, né? Então, antes mesmo de alguém identificar que deu um problema, já tive a proatividade de ir lá e resolver esse problema para não ocorrer mais, né? E quando está no processo de implantação, principalmente nas primeiras, pode ocorrer, né? A gente, às vezes, não consegue mapear tudo que pode acontecer. Então, né, é importante a gente ter essa pessoa dentro do processo que vai receber essa informação, entender se está ok e passar por frente para resolver os problemas. Maravilha. Então, hoje a gente falou sobre todo esse processo de implementação, que dá um papo aí de 20, 30 minutos, mas na vida real leva um pouquinho mais do que isso. Essa implantação ela pode acontecer em 3, 6, 9, 12, 18, muitos meses, né? Vai depender muito da operação, do tamanho da empresa, do tamanho da equipe, da quantidade de dados. Então, tem muitas variáveis aí no meio do caminho, mas a gente quis trazer para quem está ouvindo e assistindo a gente vamos colocar assim, não ver a migração, a implantação como um monstro, né? Mas assim, gente, é possível, existe processo, existe estrutura, tem como fazer, tem como tirar do papel tudo isso. Se você está pensando em migrar ou implantar o seu CRM, fala com a Concaia, né? Estamos aqui com o nosso time de especialistas, a gente vai aplicar esse processo com a sua empresa e com o nosso time expert aqui da Concaia. Muito obrigada, pessoal, por mais um Aconcast, né? Eu ia dizer mais uma sexta-feira, eu nem sei se vai sair na sexta esse, mas por mais um Aconcast, a gente se vê na próxima, então, até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau.